Olá, estamos iniciando mais um programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o Dr. Wagner de Jesus Martins. Vamos revisitar as diversas experiências em gestão de nosso convidado, especialmente na Fundação Oswaldo Cruz, destacando a sua atuação no curso de especialização de Inteligência do Futuro e na área de gestão estratégica. Também vamos conhecer a atuação de nosso convidado na criação da Rede Brasileira de Prospectiva. O nosso convidado, Wagner Martins, tem graduação em Ciência Econômica, é mestre e doutor em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública. Foi diretor do Programa de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Desde 2006, trabalha na Fundação Oswaldo Cruz. Foi diretor de Planejamento da Fiocruz e vice-diretor da Fiocruz Brasília. E atualmente coordena a área de gestão estratégica. Muito obrigado, Dr. Wagner Martins, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua atuação antes de ingressar na Fiocruz, particularmente como secretário de Saúde de Mesquita, na Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e no Ministério da Saúde. Professor Isaac, é um grande prazer estar aqui com o senhor nesse debate, nessa conversa sobre esse tema tão espetacular que é a gestão estratégica, principalmente para um movimento que tenta, trabalhar a ideia de que o futuro se constrói hoje. Eu acho que essa é uma iniciativa fantástica que a União Planetária está apoiando, que pode levar o nosso país aí a perceber que nosso futuro ele ainda não existe. Ele é uma construção do hoje e, portanto, temos que ter muito cuidado com isso. A pergunta me faz retornar um pouco no tempo e dizer para o senhor que foi um momento bastante empolgante atuar como secretário municipal de saúde, mas também um momento de muita tensão. Ser gestor da saúde, já por si só, é uma tarefa bastante difícil, principalmente para um economista como eu, mas naquela ocasião, mais difícil ainda foi porque o município era um município recém-criado, só tinha tido uma gestão de prefeitura, e assim mesmo com 2 prefeitos, 7 secretários de saúde, o que não permitiu a construção de uma estrutura que cuidasse da saúde naquele território. Um território de 13 quilômetros quadrados, um terço desses 13 quilômetros era uma APA e 200 mil pessoas. Uma densidade demográfica muito grande numa região do Rio de Janeiro, que é a Baixada Fluminense, de muitas tensões, muitas necessidades. E nós tivemos que usar toda a experiência adquirida pela passagem no Ministério da Saúde, pela passagem na Secretaria de Saúde, e formar uma equipe com competências específicas, muito bem estruturada, para poder dar resposta rápida. Qualquer gestor, e aí, gestores, é uma necessidade do modo de fazer gestão, de que você tem pelo menos 6 meses como tempo para conhecer aquele objeto que você vai trabalhar, aquela estrutura, Cada uma estrutura é uma realidade, cada realidade exige um modo de fazer gestão, e nós chegamos nesse território com
à disposição de implementar um modelo de saúde que pudesse garantir as necessidades da sociedade. Enfrentamos diversos desafios de caráter estruturais, desafios de caráter epidemiológico, né, da própria organização da saúde local, mas um grande desafio é o desafio político. Os interesses que circulam no mundo político e em torno das questões de saúde são muito grandes. A gestão ela é perpassada por interesses de diversas forças. E, portanto, esquecer que gestão também é política é abandonar a possibilidade de você construir com todos um projeto para um território. E isso é bom nesse momento que a gente está vivendo a política nacional intensamente, né, sem capacidade de diálogo, sem capacidade de articulação dos diversos interesses e acomodação desses interesses em torno de um projeto bem claro do que você quer fazer no território, não será possível alcançar um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que seja saudável para a nossa sociedade. Dr. Wagner Martins, poderia descrever as suas atividades na Fiocruz, na área de gestão estratégica, enfatizando o desenvolvimento institucional da Fiocruz Brasília para suporte à gestão de projetos estratégicos, de políticas públicas e a plataforma de apoio à gestão de governança da Rede Cooperativa de Pesquisa Translacional para a Leishmaniose? Professor, o senhor traz tanta coisa numa pergunta só, né? A gente falou há pouco sobre a experiência de gestão num território onde a sociedade tem uma participação muito grande, né? Então, a gestão da saúde é uma interação para fora que nós temos que fazer na relação com a sociedade. Quando a gente entra numa instituição de ciência e tecnologia, como é a Fiocruz, é um outro mundo, né? É um mundo da competência científica em primeiro lugar, né? Fazer gestão de uma instituição de ciência e tecnologia, onde a cultura científica da autonomia, né, ela é muito forte, e essa cultura do cientista autônomo, ela se espalha na instituição e fazendo com que você tenha uma rede corporativa, uma rede com unidades semi-autônomas, né, com um alto grau de liberdade para tocar seus projetos. Então, a principal tarefa na gestão é a integração estratégica. Integração estratégica não significa você ter o aprisionamento da criatividade, mas permitir que essa criatividade potencialize outras criatividades. A ciência hoje exige um ambiente onde haja possibilidade dessa criatividade se desenvolver. Um ambiente de inovação com aprisionamento da criatividade é inócuo. Não existe. Falar em uma estrutura onde você vai gerar inovação sem dar a liberdade, mas também dar uma direcionalidade, um alinhamento dessa criatividade, porque uma instituição como a Fiocruz exige respostas à sociedade, né? Nós estamos vinculados ao Ministério da Saúde, portanto, temos que fornecer tecnologia, fornecer conhecimento, fornecer serviços para que a área da saúde possa desenvolver-se, né? O Sistema Único de Saúde é a base da organização da saúde no Brasil e, portanto, a Fiocruz é uma instituição do SUS, e essa instituição do SUS precisa ser aquela que dinamize
o desenvolvimento da ciência e tecnologia para atender aquelas secretarias, como a Secretaria de Mesquita que eu atuei, que é uma secretaria pequena, sem estrutura, né, que naquela ocasião fizemos uma articulação com a Fiocruz e fomos muito bem atendidos em vários aspectos, com uma transferência de tecnologia, fizemos uma articulação com outras instituições de ensino superior e de ciência e tecnologia. Por exemplo, nós tivemos a condição de fazer um curso de especialização com o IMS da UERJ, em que os problemas daquele território foram tratados e as pessoas que foram formadas tiveram orientações para poder resolver os problemas concretos que estavam ali. Então, essa atividade da ciência e da tecnologia relacionada com os problemas efetivos da sociedade precisa ser impulsionada. E na Fiocruz, a nossa coordenação de integração estratégica aqui em Brasília atua nessa perspectiva de como fazer com que a gente potencialize nosso capital social, nosso capital de conhecimento, nossas tecnologias na solução, na busca de solução de problemas. E o projeto de leishmaniose, ele tem uma experiência nesse sentido, é translacional. Temos que buscar soluções concretas para resolver o problema de saúde da população. A leishmaniose só aumenta no país, né? E nós somos, os brasileiros, os maiores produtores de conhecimentos, né? Quem tem mais paper publicado, a Fiocruz tem mais paper dentro do Brasil, então nós temos uma responsabilidade em entregar produtos para resolver uma questão tão grave no país como essa doença que se espalha todo dia, né, de uma forma muito intensa. E isso é integrar estrategicamente, é fazer com que a organização se movimente em direção ao alvo, né? Em direção àquele problema mais grave da sociedade. A autonomia garantida, mas o alinhamento sendo alcançado pela articulação, e aí entra também a política, que é a arte de conversar e convencer o outro de um projeto estratégico, né? A gente confunde muito política com politicagem, né? Com os interesses privados acima de tudo. Mas política é um movimento de conversa, de diálogo, que vem há muito tempo sendo o principal instrumento da humanidade para poder se desenvolver. Essa integração estratégica na área da leishmaniose vai ser, penso, uma experiência muito importante para que seja repassada para outros problemas de saúde pública que nós temos no Brasil. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos já com essa interessante conversa com o Dr. Wagner Martins. Voltamos com essa interessante conversa com o Dr. Wagner Martins. Dr. Wagner, em 2018, foi coautor do trabalho intitulado Diálogos Prospectivos Brasília 2030, Integração de Políticas Públicas no Território, e poderia destacar os principais objetivos desse trabalho? Esse trabalho foi o relato de uma experiência muito interessante que nós estamos tendo de inserção da Fiocruz no território do Distrito Federal, com uma metodologia de prospectiva territorial, que é a busca de possibilidades do território se desenvolver estrategicamente. As políticas públicas são a forma desse desenvolvimento ser implementado, né? Políticas públicas que vão de diversos setores, tanto econômico quanto social, né? Saúde é muito importante setor nesse campo. E nós fizemos
2 encontros com a rede de social local. São redes que cada região administrativa compôs com participação de técnicos dos diversos serviços públicos e movimentos da sociedade. Aqui em Brasília nós temos essa possibilidade, uma potência que pode nos ajudar muito a avançar no desenvolvimento dessa região, desse estado, do Distrito Federal, do entorno, porque são organizações de caráter técnico-social, né, porque estão lá os técnicos das políticas públicas e a sociedade que demanda e interfere nessas políticas. Nós fizemos o encontro de rede em 2017, trouxemos cerca de 300 pessoas representando cada uma das regiões administrativas, cada uma das redes, com vários pré-encontros sendo realizados, onde as temáticas foram discutidas. E nessa ocasião nós tivemos a oportunidade de fazer uma oficina de diálogos prospectivos Brasília 2030. 2030 por quê? Porque nós estamos associando esse ano com a agenda da ONU para o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Nessa oficina discutimos os temas, usamos uma metodologia de inteligência de futuro que nós desenvolvemos em parceria com o Núcleo de Estudos de Futuro da UNB, que é uma metodologia de pedagogia ativa. Na verdade, ela é um processo de conhecimento, de desenvolvimento de conhecimento sobre um sistema. E, no caso ali, o sistema é o território do Distrito Federal, onde as pessoas puderam trocar seus conhecimentos, suas percepções a respeito da situação que vive o Distrito Federal hoje e quais são as possibilidades de futuro. A construção de cenários ajuda a mobilizar as competências, interfere na vontade das pessoas de construir um futuro que seja compartilhado e ajuda na reflexão estratégica para essa construção. Então foi muito promissor e nós estamos atualmente fazendo o desdobramento disso com uma parceria com o governo do Distrito Federal, onde a Fiocruz vem apostando na descentralização disso, né, levando aos territórios das regiões administrativas o modelo de prospectiva territorial para que haja mobilização, organização e a ação coletiva na construção de políticas públicas mais adequadas para aquele território. Em 2013 e 2014, o caro amigo foi um dos coordenadores do curso de especialização de inteligência do futuro, prospectiva, estratégica e políticas públicas. Poderia destacar a importância desse curso? Na conversa anterior, né, eu falei da integração estratégica na Fiocruz. Um dos elementos importantes para integrar é o compartilhamento de uma visão de futuro. Esse compartilhamento do que a gente quer construir num futuro inexistente é fundamental para que haja a definição de estratégias que permitam essa construção de uma forma adequada. E a construção, como eu disse também anteriormente, ela é feita por políticas públicas, por ação pública em torno dos bens públicos. A construção da rede de prospectiva no Brasil, ela foi uma iniciativa que surgiu na Fiocruz com o convite que nós fizemos com a principal referência teórica para o campo da prospectiva, Michel Godet. Nós convidamos ele vir ao Brasil e trazer para nós essa discussão. E com a presença dele, nós conseguimos mobilizar várias instituições que estavam atuando já com pensamento prospectivo ou com vontade de introduzi-lo no seu portfólio de ferramentas para o planejamento estratégico.
Fizemos um seminário aqui na Fiocruz Brasília, e nesse seminário surgiu duas ideias importantes. A ideia de constituir uma rede brasileira de prospectiva, que seria uma escola de pensamento prospectivo adequado à nossa realidade, né? E também a ideia de formar pessoas com cursos de especialização, cursos livres, e essas duas propostas foram implementadas a partir de 2012, com o primeiro encontro da Rede Brasileira de Prospectiva, que reuniu cerca de 200 pessoas, diversas instituições, e compuseram, portanto, a Rede Brasileira, e estão hoje desenvolvendo várias atividades. E o curso de Inteligência de Futuro, em parceria com a UNB, foi fantástico. Nós tivemos 100 alunos inscritos de vários órgãos federais, estaduais e municipais, e desses 100 alunos, 92 concluíram o seu curso, com vários trabalhos de conclusão de curso de alto nível, né? Nós contamos nesse curso de especialização com pessoas que estavam já especializadas, com pessoas que tinham mestrado, com pessoas que tinham até doutorado e que participaram aprendendo e desenvolvendo conhecimento a respeito de como se pensar o futuro e construí-lo, né? Foi muito exitoso esse curso. Eu acho que a partir dele surgiram várias outras instituições que, atuando no pensamento de longo prazo, quer dizer, planejando com longo prazo, né, que era uma atividade restrita a um determinado campo. Acho que o campo militar é o que mais usava essa maneira de pensar estrategicamente, mas hoje isso se alastrou e nós temos universidades, institutos de ciência e tecnologia e mesmo prefeituras atuando com um pensamento de longo prazo, independente do tempo do gestor, mas um tempo que passa de 15 anos para que os projetos que sejam realizados no tempo de uma gestão possa ser estruturante para a construção de um novo modelo de desenvolvimento para o país. Eu penso, Dr. Wagner Martins, que esse curso é importante na transformação de um paradigma, né, de um país que só pensa a curto prazo, e nós precisamos pensar a longo prazo, né, pensar em resolver os problemas dessa geração, mas construir um planeta e um modo de vida adequado para as próximas gerações. Dr. Wagner Martins, o movimento 2022, o Brasil que Queremos, ele pretende envolver os jovens para a construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? A juventude é o principal construtor do futuro. Ela não só é o futuro, ela constrói esse futuro, né? Em 4 anos, quem tem hoje 10 anos estará com 14, e mais 4, 18, mais 4, 22. Essa construção ela é feita com a juventude, envolvendo a juventude num processo também de refletir sobre o futuro. Se nós não levarmos pedagogia que permita atividades construtivas por parte dos alunos, que façam eles refletir sobre o impacto da ação hoje, no amanhã, a gente não vai sair desse círculo vicioso de um país que só pensa no imediato, só pensa em resolver seus problemas, né? Hoje é o problema da violência, então temos que resolver isso. Qual é a forma mais rápida? Aí pensa-se em dar armas para a sociedade, né?
Não se pensa na consequência de uma sociedade armada, que a violência pode aumentar ainda mais. Então temos que parar de pensar só nos problemas. O pragmatismo, ele pode ser muito bem orientado por uma visão de futuro. Um pragmatismo construtivista que permita atuar na solução de problemas hoje, mas com pensar de longo prazo, orientado por um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que garanta os recursos para as gerações vindouras, mas que garanta uma condição de vida saudável para os indivíduos hoje. Então nós temos que combinar essa perspectiva de trabalhar um planejamento situacional que vai buscar soluções para os problemas hoje, mas com uma visão prospectiva que construa, né, uma visão de mundo que possa ser compartilhada com todos. O compartilhamento dessa visão de mundo pode ser a chave para unir o país novamente e evitar que a gente caia numa armadilha de que os problemas hoje são resolvidos com soluções simples e rápidas. Eu compartilho inteiramente das suas ideias. Né? O que nós semeamos hoje, nós vamos colher no futuro. Infelizmente, estamos no final do programa. Gostaria de agradecer ao Wagner Martins a sua participação e disponibilidade e desejar pleno sucesso nos estudos prospectivos, principalmente na área da saúde. Esse e outros programas do Movimento 2022, O Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Suprem. Voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!